Ela é gulosinha mesmo. Agora descuida, tá? É, agora você vai deixar ela desnutrir com fome. Eu não. Olha, a Sofia pegou o bico. Mãe, como é que vai fazer, meu Deus? Tá assada demais. Meu Deus. É isso que ela chora. E cadê a outra tomada que você comprou? Ah, já passei de tudo. Céu. Põe esse, Mila. Gente, isso é a quintura da Geis. É o quê? Pimenta, raiz com pimenta. Tadinho, não sai nada. Olha que pecado. Eu vou dar uma, gente. Tá quentinho. Só, por que você não põe na água fria? Uai, pode pôr. Oh, bebezinho não chora. Ai, não sai nada, tadinho. Oh, meu amor.